eu pensei em falar um pouquinho da embriologia, né? E por meio da embriologia eu falar um pouquinho da história da vida nesse planeta Terra, né? É um caminho um pouco diferente desses que vocês conhecem, mas então eu vou tentar aqui fazer algumas reflexões sobre seleção natural, sobre homologia, sobre história da vida na Terra, usando o desenvolvimento embrionário, tá? Eu vou começar com esse termo, com essa definição. Eu não fico muito preso em definições, mas eu vou começar para dar um norte, tá? Quando eu falo de ontogenia, obrigado, Fernando, eu estou falando da formação do ser vivo desde o momento da fecundação até a idade adulta, tá? Então vocês imaginam que todos nós aqui já fomos um ovo, um zigoto um dia, né? Nós já fomos uma célula apenas um dia, né? E esse processo ontogenético, né, ele mostra padrões de desenvolvimento. E esses padrões vai fazer com que aquele ovo, aquele zigoto, depois de um certo tempo, ele se transforme num organismo adulto. Essa imagem, ela é corriqueira, tirei da internet, talvez aqui todos já viram, em livros de ensino médio principalmente, né? São fases do desenvolvimento dos vertebrados, né? É uma imagem normal, né? Corriqueira, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá? Então, eu estou trazendo a ontogenia, esse desenvolvimento, e quando eu for mostrar padrões desse desenvolvimento, eu vou falar da evolução. Filogenia é um outro termo também que eu vou tentar abordar de forma bem rápida, né? É a relação de parentesco entre as espécies. E como é que pode ser representado isso, né? Pela árvore filogenética. Eu não vou me prender muito na árvore filogenética, mas eu vou me prender mais no conceito de filogenia mesmo, que é essa relação de parentesco entre os seres vivos. Um exemplo aqui de filogenia, só para a gente ter uma ideia. Olhando para essa árvore filogenética, como que eu posso saber que os mamíferos e os répteis são parentes? Eu estou afirmando, eu tenho a hipótese que mamíferos e répteis são parentes, tá? Pela árvore filogenética eu consigo provar isso. Quem tem alguma ideia? São características, tá? Então olha para a árvore que você vai ver os mamíferos representados pelos primatas, pelos roedores. E desse outro lado aqui eu vou chamar de répteis, que é um grande grupo, né? Eu estou afirmando que eles são parentes. É uma hipótese. Como que eu provo isso? Isso, olha, ele falou. Fala no microfone agora. Ancestral comum. Essa a palavra, é um ancestral comum, né? O ancestral comum, como que eu identifico? Eu sei que é uma população. E esses seres vivos, eles tinham essa característica aqui. O que significa esse ovo amniótico? É uma característica do embrião, é um padrão de desenvolvimento de todo ser vivo que seja réptil ou mamífero, incluindo as aves também, né? É um padrão de desenvolvimento que esses organismos possuem. O âmino é uma camada, é uma membrana que protege o embrião, né? É um saco amniótico que faz parte desse desenvolvimento. Eu vou mostrar características, eu vou mostrar imagens aqui desse saco, dessa membrana, tá? Eu só queria falar um pouquinho dessa filogenia nesse momento aqui agora. Continuando, como que a gente pode aproximar essa ontogenia e essa filogenia? Ou seja, como que a gente pode tratar desse desenvolvimento embrionário de uma forma evolutiva? É isso que eu quero saber, tá? E é essa que é a pergunta que eu vou fazer no final da palestra. O tema da minha palestra não é uma pergunta?
a ontogenia recapitula a filogenia, e eu ponho um ponto de interrogação, né? Então, no final, eu vou tentar mostrar, na verdade, eu vou negar essa relação, né? O termo certo não é recapitular. Eu vou tentar mostrar e construir uma nova relação entre ontogenia e filogenia. Esse cientista aqui, ó, o Ernest Haeckel, tá? Ele foi o primeiro, muito importante, um grande biólogo do século XIX, e na década de 1860 ele teve essa ideia de aproximar a ontogenia da filogenia, né? Ele teve a ideia de estudar os embriões e, por meio desse estudo, falar de evolução. O primeiro. Então, ele foi pioneiro, ele foi importante, era um darwinista, mas era um darwinista daquele século XIX. Hoje, a gente olha para essa teoria dele, da recapitulação, de uma outra maneira. E é isso que eu vou tentar trazer aqui, elementos para que a gente interprete essa famosa frase, né? A ontogenia recapitula a filogenia de uma forma diferente. Essa frase que eu estou citando tantas vezes, ela está presente em livros didáticos, apostilas, materiais apostilados, enfim, de uma forma abrangente, né? E a gente tem que ser bastante crítico na hora de lidar com essa afirmação. Isso é do século XIX, né? Nós estamos o quê? Bem na frente disso, e a interpretação dessa lei, dessa relação ontogenia e filogenia, ela tem que ser outra, tem que ser atualizada. E é isso que eu vou me propor a fazer aqui. Olha para cá, isto é, se os peixes e os macacos estiverem incluídos entre os ancestrais evolutivos dos seres humanos, então, em pontos diferentes de seu crescimento, o embrião humano vai se parecer com um peixe adulto ou com um macaco adulto. Ele falava isso, né, que durante o desenvolvimento embriológico, né, encontrava-se representantes dos peixes, dos répteis, de outros seres vivos, que na verdade, se você for olhar o desenvolvimento embriológico, isso não ocorre. Eu vou mostrar algumas imagens, né, que vocês vão perceber que são padrões de desenvolvimento, mas não são peixes, não são aves, enfim, não são o que ele está falando aí, que durante o desenvolvimento embriológico, imagina de um ser humano, durante o meu desenvolvimento eu já fui um peixe, eu já fui um réptil, eu já fui uma ave. É totalmente errado isso hoje, né? E é isso que eu vou tentar agora desenvolver um pouco mais com vocês. Então eu tenho também esse desenvolvimento aqui, essa ontogenia, né? Agora com padrões de desenvolvimento um pouquinho mais detalhados, né? Percebam que começa com a célula ovo, com zigoto, e eu tenho outros padrões como blástula, gástrula, que eu vou mostrar mais para frente aqui, tá? E esses padrões, né, ele vai culminar no animal adulto. Então isso é ontogenia. Agora eu vou me ater a cada período, a cada padrão de desenvolvimento, né? E vou mostrar, e nós vamos tentar, ao conhecer esses padrões que são comuns, no caso aí entre os vertebrados, vocês percebem que essa imagem aqui é sobre vertebrados? Dá para notar isso? Tá? Então, algumas características que eu vou falar aqui, eu não vou falar só do mamífero, não vou falar só do réptil ou só do peixe. Vocês vão perceber que muitas coisas que eu fale, eu estou falando do grupo dos vertebrados, algo que é comum a eles, né? O que acontece no desenvolvimento da ave,
acontece também no meu. Não no período inteiro de desenvolvimento, mas uma parte do desenvolvimento ocorre também comigo, com as aves, com os répteis. Então vamos diferenciar isso, vamos reconhecer primeiro, tá? Aqui eu tenho um dado que eu estava pesquisando, que em 1980 verificou-se que 15 livros de ensino de biologia, isso nos Estados Unidos, né, de escolas secundárias, apresentavam essa teoria da recapitulação como sendo verdade. Ou seja, até 30 anos atrás, se bobear até hoje também. Ou seja, acreditavam que a recapitulação da essa lei da biogenética, que a ontogenia recapitula a filogenia, né? Acreditavam que durante o meu desenvolvimento embrionário eu já fui um peixe, eu já fui um réptil, o que é totalmente falso isso, tá? Observem que muitas vezes em alguns materiais didáticos no Brasil ainda traz esse conceito. É importante reconhecer a grandeza do cientista, do Haeckel, né? Que na época foi um grande biólogo. Porém, 150 anos depois, a interpretação é outra. A ciência muda, né, gente? Então eu vou apresentar aqui alguns padrões de desenvolvimento, tá? Eu vou começar com o ovo. Lembra que eu falei que todos nós já fomos um ovo um dia, no momento da fecundação, né? E no momento em que ocorre essa fecundação, períodos posteriores, ocorre a divisão mitótica, né? De uma eu vou ter 2 células, de 2, 4 células, 8 células, 16, 32 células, pelo processo da mitose. E isso vai ter um nome também na ciência que a gente chama de clivagem, né? Se você for procurar na literatura, você vai perceber que isso que eu estou falando chama-se clivagem. Ou seja, de um ovo, o ovo vai se dividindo até formar uma massa de células, né? Pelo processo da clivagem. E eu posso nomear em mórula, que é uma massa maciça de células, e depois de blástula, que já é uma massa oca de células. Então todos nós aqui já fomos isso um dia. Já fomos um zigoto, já fomos uma mórula, já fomos uma blástula, ok? E atenção agora, não só nós, desde quinidários até vertebrados, ou seja, 99% das espécies animais passam por esse mesmo padrão de desenvolvimento. Se você pegar uma minhoca, se você pegar um inseto, se você pegar um peixe, se você pegar um quinidário, né? Todos passamos por esse processo de desenvolvimento. Todos, sem nenhuma exceção, tá? Só que o desenvolvimento ele não para por aí, ele continua, e o próximo padrão eu chamo de gastrulação ou a formação da gástrula. Ok? Aqui eu vou ter aquela blástula, que é um conjunto de células, né? É oco no seu interior. E eu tenho esse processo aqui, esse fenômeno de invaginação, né? E, consequentemente, a formação dessa camada de células, que eu vou chamar de arquêntero, mas aqui eu tenho o surgimento de um tecido germinativo chamado de endoderme, né? Endoderme. Eu tenho a formação agora de um embrião, só que com 2 folhetos germinativos. A ectoderme, representada em lilás, roxo, e em verde eu vou chamar de endoderme. De novo, esse processo ele é comum nos seres vivos, não só na gente, mas na escala biológica. Tá? Ele é bem comum. Esse processo de gastrulação ele é importante para o surgimento desses 2 folhetos embrionários, ectoderme e o outro qual que é? Endoderme. Muito bem.
Esse terceiro folheto embrionário é fundamental e eu vou chamá-lo de mesoderme, tá? E a imagem, aqui vocês já reconhecem fácil, né? Porque eu tenho essa massa de células, em azul que eu chamo de ectoderme, já tem uma diferenciação celular. Aqui eu tenho uma invaginação, o surgimento do arquêntero e da endoderme. Só para explicar um pouquinho mais, a ectoderme formará o sistema nervoso e a epiderme, ok? A endoderme, ela vai ter uma função de formar o tubo digestório e partes do pulmão também. Não a parte de preenchimento do pulmão, mas o revestimento do pulmão e a parte digestória. Ok? Eu estou falando do embrião com algumas semanas de vida. Porém, no adulto, a endoderme, ela vai ter uma função na formação do sistema digestório. E a ectoderme, sistema nervoso, anexos embrionários e epiderme, né? E aqui tem uma novidade. E essa novidade eu chamo de mesoderme, tá? Se vocês forem observar aqui, essas células soltas, né? Que eu falo que elas estão migrando. Elas vão migrar, eu vou chamá-las de mesênquima ou de mesoderme. E esse terceiro folheto embrionário, ele vai ser fundamental, né? Ele vai no adulto ter uma função na formação dos vasos sanguíneos, do músculo, né? O músculo no embrião, a gente não chama de músculo, chama de somitos. São termos que se usam no embrião, que no adulto eu vou chamar de músculo. Essa mesoderme, ela vai revestir essa camada, ela pode revestir essa camada, né? E eu vou ter o celoma, que é aquela cavidade interna que os organismos possuem. Nós possuímos. E agora eu vou parar e vou dizer de novo. Nós e todos dos vermes até os vertebrados, todos possuem esse padrão de desenvolvimento. Aqui eu não vou colocar os quinidários, as anêmonas do mar, as medusas, porque eles possuem apenas 2 folhetos embrionários. Tá? Isso é um pouco polêmico ainda, mas vamos manter como está na literatura. Mas certamente, dos vermes até os vertebrados, todos possuem esse mesmo padrão de desenvolvimento. Ectoderme, endoderme, mesoderme. A formação da mesoderme, às vezes, pode variar. Existe o processo esquizogônico, enterocélico, que são nomes que se dão, porém, a formação da mesoderme ocorre, é um tecido que vai ser fundamental. A gente chama de forma até um pouco simplista e errada de tecido de preenchimento, né? Muito mais do que isso. É bem mais importante do que isso, né? Vai ser fundamental para a formação dos órgãos, do sangue, músculo, tendão, osso, né? Então eu estou mostrando somente esses padrões de desenvolvimento que são comuns na escala evolutiva. E aqui agora eu vou mostrar esse padrão que já é um pouco mais específico, tá? Se eu for representar, eu vou falar que esse padrão aqui, ele está presente apenas nos vertebrados. Eu já estou tirando os invertebrados. Eu já estou falando que os vermes, eles se desenvolvem de uma forma um pouquinho diferente. Mas esse processo aqui, ó, tá vendo? Esse nome, tubo neural e notocorda, já é uma novidade dentro dos cordados. Vamos falar dos vertebrados. Vamos falar dos vertebrados que são os seres que a gente conhece mais. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Tá? Esse padrão aqui é comum em qualquer um. Se eu pegar um sapo, uma ave, um chimpanzé, ele vai ter esse padrão aqui. Vou parar aqui um pouquinho. Sim, o Fernando vai fazer uma pergunta, mas eu também vou questionar algumas coisas aqui agora. Pode falar, Fernando.
Deixa eu explicar, vamos lá. É um corte, vamos tentar comparar. Realmente tem uma ruptura, a gente precisa... tem uma semelhança grande, tá? Com essa foto aqui. Aqui eu tenho 3 folhetos embrionários. E aqui é um corte, né? Eu vou falar que é um corte, vamos falar que é um corte transversal, né? Um corte transversal. A figura seguinte, ela é mais intrigante ainda, porque eu vou avançar, só vou mostrar rapidamente, tá? É um ser humano, né? É lógico, em posição fetal. E eu achei legal essa imagem. E eu pensei, eu vou colocar para a gente relacionar o embrião com o adulto, né? Que tem uma relação muito grande, porque eu pensei nisso, nessa visão. É difícil você imaginar um embrião na forma adulta, né? Mas eu vou ficar nessa imagem aqui, ó. Olha só, nós já reconhecemos a endoderme, que eu falei que ela vai ser importante na formação do intestino, tá? Nós já reconhecemos a ectoderme. Imagina que eu fiz um corte nesse embrião, ok? Aqui em amarelo eu já falei da mesoderme, que é aquele tecido, aquele terceiro folheto que se formou dos vermes até nos vertebrados, todos têm esse padrão de desenvolvimento. E a mesoderme, ela forma bolsas ou cavidades internas, né? Isso aqui, ó, é uma cavidade interna, e essa cavidade ela vai ser preenchida por órgãos, por tecidos, por osso, músculo, vasos sanguíneos, né? Isso no adulto. Aqui, o que entra de importante são essas duas características aqui, ó, o tubo nervoso, o tubo neural, né? É um tubo neural dorsal, e essa notocorda, que é um bastão de sustentação. É uma característica que todos os vertebrados possuem. Vocês já foram assim um dia. Vocês já tiveram esse formato um dia. Vocês já tiveram uma notocorda e um tubo nervoso dorsal. Não. Ainda não. Tá? Ele está se formando ainda. É um padrão de desenvolvimento. Ele está se formando ainda, tá? Olha para cá, notocorda, né? Ela vai ser fundamental para sustentação. Só que no adulto você não vai ver notocorda, porque há uma transformação e você vai encontrar nessa posição aqui a coluna vertebral, ok? A coluna vertebral, mas existe um cefalocordado, existe um ser vivo que ainda mantém esse padrão de desenvolvimento na forma adulta. Nós não. Os répteis não, as aves não, os anfíbios não, os peixes não. Mas existe um ancestral nosso que mantém esse padrão de desenvolvimento ainda, né? E ele não é que ele é parecido com o ancestral nosso, vamos falar assim, tá? Ele lembra o ancestral nosso, que ainda tem esse padrão aqui, tem uma notocorda e um tubo nervoso dorsal. Alguém tem ideia? Fernando, fala ou não? Ou deixa eles pesquisarem? O que você acha? Não, né? Deixa pesquisar. Eu acho melhor. Não, eu falo no final, tá? Se você for na praia, dependendo da praia hoje, você pegar uma pá, isso não é em toda a praia. Você consegue, se tiver muita sorte também, na hora que a onda vem, na hora que ela vai, você às vezes vê pulando, se tiver muita sorte, né? Você vai ver esse ser vivo que lembra o ancestral dos vertebrados. Isso eu estou falando coisas de 500 milhões de anos, 600 milhões de anos atrás. Tá? Ele é vivo hoje, né? É uma espécie, são populações que vivem hoje perfeitamente bem. Mas o ancestral, ele mudou pouco de 500 milhões de anos para cá. Vamos falar assim. Ele mudou muito pouco de 500 milhões de anos para cá. É um fóssil vivo, a gente chama. E ele tem esse padrão aqui, e ele tem essa notocorda e esse tubo nervoso aí. Né? Eu vou esperar um pouquinho, no final eu falo, tá?
Vamos continuar. Bom, aqui é aquela imagem, né? Essa imagem já é o feto, né, nascendo. E vocês podem ver que aqui o padrão de desenvolvimento, eu já consigo ver aqui também. Ó, eu já consigo ver a endoderme, o sistema nervoso, a notocorda, né? No caso aqui não é notocorda mais, eu chamo de coluna vertebral, tá? Não existe mais, o espaço é ocupado por osso, que é tecido mesodérmico, né? E eu tenho isso daqui, ó, esse lúmen aqui, esse espaço no meio, eu vou chamar de celoma. O celoma, ele é fundamental. Lembra da blástula? Lembra da gástrula? Né? Na gástrula você já percebe a formação de um futuro celoma, um espaço que vai ser preenchido pela mesoderme. Então o embrião, se você olhar, lembra um pouco daquele padrão de desenvolvimento que eu falei no começo de hoje, na blástula, gástrula, a formação do sistema nervoso, da notocorda, é um padrão presente em vários seres vivos, em todos os vertebrados. E se eu não considerar o sistema nervoso e nem a notocorda, é presente desde vermes, minhoca, qualquer invertebrado, tirando quinidários, até nós. Então é um padrão que se repete muito, né? Aqui eu tenho outro padrão de desenvolvimento também. Estou mostrando para aí a gente começar a falar de evolução, tá? É um padrão, e o que chama atenção nessa imagem? É claro, eu tenho um peixe, um réptil, uma ave, um homem aqui, os vertebrados, né? A cauda, mas o que me chama mais atenção? Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque eu acho que para entender evolução nesse sentido da ontogenia, do desenvolvimento, eu tenho que ter um olhar muito especial para essa característica aqui, ó. Vocês percebem que se repete tanto em peixe, em réptil, em ave, em homem? Qual que é o nome que eu dou para isso? Hã? Ó, aqui está como fossas branquiais. Eu não gosto muito desse nome, não. Eu prefiro chamar de fenda faringiana ou fenda branquial, tá? Mas existe, assim, é recorrente esse nome, tá certo? Mas essa estrutura aqui, ó, seja fossa branquial ou fenda faringiana, ela é presente no desenvolvimento de todos os vertebrados. E agora eu vou perguntar, por que está aí? Por que está aí essa fossa branquial? Aliás, antes, é uma brânquia isso? Não é uma brânquia. É um peixe isso daí? De maneira nenhuma. Pode até parecer um peixe, né? Talvez o Haeckel, em 1860, olhou para esses embriões e viu que isso daqui lembra um pouco uma brânquia. Mas é um peixe? Não. Funciona como brânquia? Não. Não tem nada de brânquia aqui. É um padrão de desenvolvimento que os vertebrados passam, né? Pode ser que nos peixes essa estrutura aqui ela seja uma brânquia, né? Ela seja usada como uma brânquia na respiração. Porém, eu tenho também, ó, eu sou um homem e no meu processo de desenvolvimento eu tenho essa fenda branquial e eu não tenho brânquia, e nem uma ave, e nem um réptil. E aí? O que aconteceu? Vocês que são mamíferos aí, vocês um dia já foram assim. Onde foi parar a fenda faringiana ou essa fossa branquial aí? Ela sumiu? Ela desapareceu? Para que serve essa fenda branquial, essa fenda faringeal aí, né? Tem uma função no embrião, mas na vida adulta também tem, né? Me faz pensar na seguinte questão.
Se isso está presente, se essa estrutura, se esse fenômeno aqui, ele é presente em todos os vertebrados, o que eu quero pensar? Quem é o ancestral comum? Quem é o nosso ancestral comum? Se ele está presente, é porque nós temos o quê? Um ancestral comum. Então, é uma prova até de que os vertebrados têm um ancestral comum. Que essa característica ela é presente no ancestral, e o ancestral, né, pelo processo de irradiação, pelo processo evolutivo, você teve a formação desses grupos e, consequentemente, dessas características herdadas desse ancestral comum. Tá? E como era esse ancestral comum? Olha, antes de falar desse ser vivo, o ancestral comum ele era um pouco parecido com essa imagem aqui. Tá? Ele era aquático, ele não tinha mandíbula, ele era chamado de agnata, ou seja, sem mandíbula. O corpo revestido por placas ósseas, né? Não é um peixe primitivo. A gente não pode falar que é um peixe como vocês conhecem hoje, não é. Viveu mais ou menos há uns 430 a 500 milhões de anos atrás, né? Como que se sabe? Pelo registro fóssil. Pelos fósseis a gente consegue entender e compreender esse ancestral humano. Então olha que ligação que tem da ontogenia, que é algo de hoje, né, com a história da vida. Eu falei até agora de padrões de desenvolvimento, né? Falei da blástula, da gástrula, da formação dos tecidos, mas eu já estou falando agora da história. Eu estou falando que eu fiz uma pergunta. Se nós temos fendas faringianas, é porque nós temos um ancestral comum. E esse ancestral comum, pelo registro fóssil, é esse ser vivo que eu chamo de Ostrocodermos, né? Ou de peixe sem mandíbula. Não tem mandíbula. E eles apresentam na forma adulta aquela fenda faringiana. Aquela fenda ou fossa branquial. Só que no começo não era usado como brânquia e sim para filtração do alimento. Olha que diferença do ancestral para com os peixes, répteis e nós. Ele tinha também essas fendas, porém não era usada, a princípio não era usada como respiração. Era para captação de alimento, né? E aí, como a gente quer entender melhor esse ancestral comum, existe também um fóssil vivo dele hoje, né? Chamo de lampreia ou ciclóstoma. É um organismo que vive em rios, enterrado próximo do sedimento. É bentônico, né? E é um fóssil vivo. Por que é um fóssil vivo? Porque ele parece muito com possivelmente ele lembra, em algumas características, o ancestral dos vertebrados. Olha aqui, ele tem mandíbula? Não, ele não tem mandíbula. Ele não tem mandíbula e ele tem essa estrutura aqui. Aqui é usada para respiração, sim, tá? Mas é um sistema de respiração diferente dos peixes. Não é igual. O sistema da circulação sanguínea não é igual. Mas tem uma cauda também. Então, na ciência é chamado de fóssil vivo, porque lembra bastante, em algumas características, o ancestral dos vertebrados. Tá? Só que evolução é modificação, não é? Eu vou falar dessa modificação. Aquele ser vivo sem mandíbula, que eu chamei de agnata, aquelas fendas faringianas ou fossas branquiais presentes, elas, no decorrer da história da vida e pelo registro fóssil, o que a ciência percebe? Essa modificação. E uma primeira modificação, eu estou apontando aqui agora, que é o surgimento da mandíbula.
o surgimento dos peixes mandibulados, da mandíbula sua, nossa, das aves, dos répteis, enfim, essa mandíbula tem uma origem nas fendas branquiais. Naquele padrão de desenvolvimento que eu mostrei, chamado de fossas, né, ou fendas, no decorrer da história da vida e no adulto, o adulto ele mostra uma modificação. Ele mostra que uma daquelas fendas, daqueles arcos branquiais, houve uma modificação e consequentemente selecionado, chamado de mandíbula. A mandíbula é importante? Foi uma mudança importante na história da vida? Sim ou não? Antes da mandíbula, como que os seres vivos se alimentavam? Como? Filtração. Né? Ou seja, era uma alimentação particulada, né? Era uma alimentação, eu digo, inferior àquela de você conseguir procurar um alimento mais nutritivo e conseguir pegar porções maiores de alimento. Consequentemente, isso tem um retorno muito melhor. Isso com certeza é selecionado, né? Você tem uma sobrevivência melhor, você consegue sobreviver melhor, você consegue reproduzir mais, e é uma característica vantajosa desse ponto de vista, né? Depois, esse outro arco mandibular, ainda falando das fossas faringianas, né? Um arco se transforma na mandíbula, o outro, cartilagem, ou esse osso hioide, faz parte da sustentação da nossa mandíbula e do processo de deglutição, ou seja, o ato de engolir, né? O nome que a gente dá é esse aqui, ó, gnatostomata, tá? É o nome científico. O agnata sem mandíbula e esse aqui é com mandíbula. Uma outra modificação, nos peixes também a gente percebe que aqueles arcos, que aquelas fendas faringianas ou branquiais, elas com o tempo, isso é uma especialização de peixe, tem toda uma circulação sanguínea em torno dessas fendas e eu chamo isso de brânquias. Nos peixes, apenas nos peixes. Essas fendas, elas possuem toda uma circulação, eu vou chamar aqui de artérias, né? No caso aqui são da ventral, que leva o sangue, passa pelas fendas branquiais e depois sai pela artéria dorsal. Ou seja, leva o sangue para as brânquias, oxigena e depois sai pela artéria dorsal para o corpo, para levar o oxigênio para o corpo. Então é uma especialização de peixe, né? É uma especialização que ocorre nessas fendas branquiais e eu vou chamar isso de brânquias, ok? Só que tem uma outra modificação desse padrão de desenvolvimento e essa é a melhor para mim. Porém, ela não é fácil de entender. Mas eu espero que vocês me ajudem aqui, ó. Bom, a gente está falando de fendas faringianas, certo? O embrião, legal. Aqui lembra alguma fenda branquial? O que vocês acham que é essa figura aqui? Eu não tenho brânquia mais, certo? O adulto não tem brânquia. O embrião dos mamíferos tem fenda branquial ou fenda faringiana? Tem. E some? Desaparece do nada ou se transforma? Se transforma em quê? Traqueia pode, não só, não. Traqueia ainda não. Vamos pensar em algo que esteja aqui, ó. Resposta está aqui. Pulmão, o pulmão ele tem uma origem meso e endodérmica. Ainda não, mas é chegando no pulmão. Chegando no pulmão. Olha só, vamos lá. Tá vendo? Claro, tem um pulmão aqui, né? Essa circulação das brânquias, posso chamar de arcos aórticos também.
Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. O embrião tinha aquelas fendas, o adulto não tem, porém não deve ter sumido, deve ter se transformado em alguma outra coisa. Olhando para a circulação dos mamíferos, coração de 4 câmaras, eu consigo talvez ter uma ideia, tá? E eu vou dar uma pista para vocês aqui, ó. O coração aqui o lado esquerdo, ok? O átrio ventrículo, ó, o sangue está saindo para o corpo e retornando na parte direita, né? Na parte direita do coração. Depois ele volta e ele vai para onde? Ele vai para o pulmão. Isso aqui é o lado direito do coração, ok? Para o coração funcionar desse jeito, de 4 câmaras, vocês concordam comigo que tem que ter uma ligação do lado direito com o pulmão? Sim ou não? Sim. E a origem dessa ligação do pulmão com o coração é exatamente a origem é o arco aórtico, a circulação sanguínea daquelas fendas branquiais. Que no peixe é um arco aórtico, é uma circulação sanguínea que circula os arcos, circula as brânquias, só que na gente liga o lado direito do coração com o pulmão. São homólogas? Têm a mesma origem? Sim ou não? Hein? São estruturas diferentes, certo? Mas têm a mesma origem? Hã? O que vocês acham? No peixe, aquela circulação, aquele arco aórtico, deixa eu só voltar. No peixe, ó, essa circulação aqui, eu chamo de arco aórtico, mas são artérias que banham as brânquias, né? E recolhem e depois se direcionam ao restante do corpo. Nos mamíferos, nós não temos brânquias, porém nós temos uma circulação sanguínea que faz com que o lado direito do coração se ligue com o pulmão. Qual a origem dessas artérias pulmonares? Exatamente nas fendas branquiais, nas fendas faringianas que apareceu no embrião, só que no peixe eu chamei de arcos aórticos. Aqui eu vou chamar de artéria pulmonar. A origem é exatamente a mesma, tá? Só que usada de uma maneira diferente. Bom, aqui uma imagem, só para terminar agora e abrir para questionamentos, para a gente terminar. Só 2 imagens de trabalhos feitos com alunos do ensino médio e que é possível fazer aqui, caso queiram ou não, né, algum dia, com massa de modelar. Aqui é o desenvolvimento de uma larva de equinoderma. Vocês percebem os padrões de desenvolvimento, a formação do arquêntero e a formação da larva. A larva de equinoderme, no caso de estrela do mar. Tá? É uma larva que está no plâncton e a pessoa representou desse jeito, né? Mostrando esses padrões presentes também nos invertebrados. E aqui é uma representação da formação da larva de ouriço do mar. Com aqueles padrões de blástula, gástrula e formação do mesoderme, que está aqui representado de forma amarela. Tá? Essa parte final, você está tentando... quem saberia dizer, pessoal, qual que foi esse fechamento? Porque não é fácil entender. Sim. É extremamente profunda essa questão de formação, né, de estruturas relacionando. Porque acho que é um ponto que tem que ser bem destacado e bem valorizado. Qual que é essa questão que ele trouxe do arco aórtico aí? Ou não, todo mundo entendeu esse ponto, esse recorte que é extremamente profundo, perceber a nuance, porque parece ser bem sutil. Para todo mundo ficou claro? Deixa eu só fazer só complementando o que você falou, mas eu achei boa essa intervenção.
a intenção minha aqui não é falar que a evolução ela é linear, ela é direcional e ela vai para um único sentido. A crítica que eu faço da teoria da recapitulação é essa, né? Ela é uma forma finalista unidirecional. E a evolução que eu estou tentando mostrar, ela não tem um único caminho, ela pode ter vários caminhos, né? A fenda branquial ou faringiana nos peixes tem uma função. Nos mamíferos teve um outro desdobramento. Evolução, o padrão evolutivo não é sequencial, adicional, linear, ele é plural. E é essa falha da teoria da recapitulação, uma das falhas dela, né? Mas a pergunta do Fernando eu acho que está perfeita, tá? Quem conseguiu ver esse padrão de desenvolvimento presente em todos os vertebrados e o desdobramento dele nos adultos vertebrados. Quem consegue perceber a importância disso e as modificações que essa estrutura teve na história da vida dos vertebrados. Eu acho que o Ricardo colocou um aspecto muito interessante, que uma estrutura, na verdade, né, pode ter diferentes caminhos, né, não é linear, né? Quando eu fiquei uma dúvida, Ricardo. Sim. Quando você diz aquela questão do coração com o pulmão, você pode voltar naquele ponto? Eu acho que aqui é o lado um pouco mais, a parte mais delicada, né, se você for ver, né? Essa imagem, me desculpa, ela tá até em espanhol. Eu estava pesquisando e achei muito boa, né? Falei, mesmo sendo em espanhol, eu vou levar, porque eu não achei em português, né? E ela tá trazendo, no caso aqui, ó, o que me chamou a atenção é o pulmão, né? É uma montagem, certo, gente? É uma representação, é uma montagem apenas. O pulmão, e esse pulmão, ele tá ligado, aqui a arco pulmonar é a artéria pulmonar, né? Que sai do coração e vai até o coração, desculpa, né? E esse arco pulmonar que chega até no pulmão. Olha, esse arco aqui, não se assemelha um pouco com esse? Não é? Não é um arco aórtico, só que nos peixes eu chamo de arco aórtico, que liga que liga uma brânquia, artéria ventral, com a artéria dorsal, a artéria que banha as brânquias e a que retira o sangue das brânquias, né? Eu chamo de arco. Só que como nós não temos brânquias, jamais tivemos, só que o embrião tem um padrão de desenvolvimento, que a nossa história mostra. Só que a nossa história também mostra que esse padrão, ele se modifica. E no caso desse arco aqui, ó, branquial, que eu chamo, que nos peixes é uma brânquia que está irrigando as brânquias, nos mamíferos ligou o coração no pulmão. E aí, nos mamíferos e nos seres e nos grupos de 4 câmaras, né? No caso, aves e mamíferos, répteis, às vezes tem mistura de sangue, né? Mas vamos considerar mais aves e mamíferos. É uma mudança nesses 2 grandes grupos aí. Aquele arco, aquela origem de irrigar as brânquias, aqui não. Esses répteis, dos répteis também já tinham esse padrão. Essa artéria pulmonar, ela passou dessa função para uma função de um animal terrestre, de um animal com coração de 4 câmaras, né? Que tinha que mandar sangue do coração para o pulmão, do pulmão de volta para o coração e daí para o resto do corpo. É muito legal esse exemplo, Ricardo, porque eles tiveram algumas palestras que, por exemplo, foi discutida a questão da redução de alguns membros, né, no caso, alguns grupos de tetrápodes, né, que tiveram alguns membros encurtados, né, ao longo da sua história. E isso é muito fácil a gente entender quando a gente está falando de evolução, de grandes estruturas e que essas estruturas dá para a gente ver. Por exemplo, um membro. O que o Ricardo trouxe é exatamente uma característica
que teve também um caminho específico dentro de mamíferos. Logicamente é um pouco mais difícil a gente entender porque é uma característica interna, a gente está falando de vasos, mas o princípio é o mesmo. E é dentro de um embrião. Eu estou partindo dentro do embrião. Eu estou falando de padrões embriológicos, né? De padrões durante esse desenvolvimento ontogenético. Eu não estou falando do animal adulto. Eu me reporto primeiro ao padrão de desenvolvimento para mostrar que esse padrão ele é presente no grupo inteiro. Nos peixes foi para esse lado, para banhar as brânquias. Para os répteis, aves e mamíferos houve uma modificação, né? Nada direcional, sempre sendo selecionado, né? Mas você tem um coração com 4 câmaras, é uma vantagem enorme, porque você separa o sangue venoso, o sangue rico em oxigênio, do sangue pobre em oxigênio. Coisa que em peixe não há, né? Em anfíbios também não, mas de alguns répteis, ou certamente aves e mamíferos, há essa separação de sangue rico e pobre. Isso é uma vantagem extraordinária. O metabolismo, isso é uma mudança de metabolismo gigante. Então, é selecionado, né? É extremamente vantajoso você ter oxigênio, você gerar energia. Agora, a origem disso tudo, eu acho que é origem evolutiva da história do nosso grupo, né? Isso está presente há milhões de anos atrás, com o surgimento dos répteis, depois aves e dos mamíferos, né? Assim, você meio que contradisse a teoria da recapitulação. Sim. Que ela fala que os estágios iniciais do desenvolvimento são muito semelhantes. Mas será que, assim, ela fala do desenvolvimento inicial, mas o desenvolvimento tardio, será que não mudaria pela diferenciação da expressão gênica? Quando o Ernest Haeckel fala disso, né, ele compara o embrião humano com os adultos dos peixes, anfíbios, répteis e aves. Ele faz essa comparação, tá? Então, qual é o mal nisso daí? Você está comparando um embrião com um adulto. Ele faz essa comparação. Em momento algum, ele foi comparar o embrião do mamífero com o embrião do peixe, o embrião do anfíbio, o embrião do réptil e o embrião da ave. Então o erro está aí, né? Ele se baseia no ser humano, por isso que é uma evolução muito direcionada ao progresso, né? E ele fala que, ele pensa que o homem os mamíferos é o ápice da evolução. E durante o desenvolvimento do embrião dos mamíferos, lembram estágios adultos de peixes, enfim, dos vertebrados. Mas seriam ancestrais? Não, ele fala assim, que a teoria dele da recapitulação era essa, que o embrião, ele lembra o estágio adulto, né? Só que o mal também é que ele não comparou embriões, ele só comparou o embrião com o estágio adulto. Na hora que aí depois de anos, né, se comparou os embriões, como esse caso aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Uma comparação dessa, aí não é nada, é diferente da teoria da recapitulação. Por quê? Porque eu estou comparando embriões só, de todos os grupos. E quando eu faço esse tipo de comparação, eu não estou recapitulando, eu estou falando que aqui tem um ancestral comum. Existe um ancestral comum para esses grupos aqui. Então, eu não estou falando que o homem já foi um peixe, um réptil, uma ave. Não, eu estou falando que todos esses grupos, inclusive os peixes, apresentam esse modelo de desenvolvimento. Né? Enfim, eu estou mostrando que há um ancestral comum e desse ancestral comum uma diversificação, um padrão que a gente chama de irradiação, não é linear, como o Haeckel defendia, não tinha essa ideia da diversidade, era uma evolução direcional. Aqui eu estou falando que é uma evolução mais plural, mais diversificada, mais irradiada. Né? Eu acho que a falha dele é um pouco essa. Ele não comparou embriões. Ele não fez isso. Ok?
Bom, Ricardo, o tempo nosso tá acabando. A gente gostaria muito de agradecer novamente sua participação. Muito obrigado.